Fala aí, chefe, tudo bem? Meu nome é André, tá? Eu acho que essa é a melhor forma de eu começar no primeiro vídeo no YouTube. Na verdade, os senhores vão ver aí no canal uma série de videoaulas, mas isso aí eu explico com o tempo. Não é muito pra vocês, não é nosso cargo-chefe aqui não. Se é que existe algum cargo-chefe. Mas eu queria, antes de mais nada, dizer o porquê eu criei esse canal, né? Para depois me apresentar. Eu criei esse canal para divulgar as minhas aulas, porque é a forma que eu, de fato, me sustento dentro da faculdade de medicina. E eu acho que é uma coisa que eu posso oferecer para a sociedade, e talvez cobrar uma quantia por isso. Claro que aqui no YouTube não cobrando nada. Para falar a verdade, hoje em dia, o que eu menos faço é dar aula paga. Assim, geralmente, atualmente, eu só estou dando aula de graça, por exemplo, pro Enem. Isso porque vocês vão descobrir mais pra frente, mas vários fatores da minha vida me levaram a acreditar que era necessário esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho voluntário, assim. Para começar, eu queria dizer que, enfim, eu criei esse canal para divulgar as minhas aulas, para divulgar o meu trabalho, mas ao mesmo tempo para me expressar, porque eu sinto que muitas das vezes, dentro do meu nicho ou dentro da minha bolha, até dentro dos próprios criadores de conteúdo mesmo, de Enem, de medicina e tal, eu me sinto muito pouco identificado, beleza? E aí, quem sabe, em algum lugar do planeta exista algumas pessoas que, assim como eu, ou fazem medicina ou estão estudando para medicina, mas não combinam muito com esse estereótipo que foi criado por, sei lá, bom tempo, tá? Então aqui eu vou me expressar de forma livre, vou me expressar da forma que eu quero, vou gravar na tela do meu tablet, e aí, pô, vai ficar uma qualidade de imagem um pouco abaixo do esperado. Não vai ter corte, não vai ter edição, porque eu não tenho tempo. E eu vou explicar isso mais pra frente. Senhores, eu quero explicar para vocês o que me levou a ser aprovado em medicina na UFRJ de primeira, direto do ensino médio, com 18 anos de idade. Beleza? E aí eu quero já te desinfluenciar, tá? Muita gente acha que isso é perfeito, isso é nossa, é o auge da vida, ou a coisa mais difícil que você pode fazer na tua vida. Na verdade, não, tá? E, nossa, isso não me faz melhor do que você, porque eu tenho uma história muito antes da medicina, muito antes do Enem. Eu construí uma base acadêmica muito forte. Então, quando eu comecei a estudar de fato para o Enem, as coisas foram um pouco mais fáceis do que são para a maioria, tá? Vou explicar. A minha trajetória com o Enem começou no segundo ano do ensino médio. Eu fiz ensino médio técnico, então eram 4 anos, tá? Então eu fiz segundo, terceiro e quarto ano de preparação. Porém, para concursos, irmão, eu estudo desde o quarto ano para concurso, do fundamental, beleza? Então, eu estudei quarto e quinto ano para poder ser aprovado no Colégio Pedro II, no Colégio Militar também. Para falar a verdade com vocês, eu não sei qual foi o meu desempenho correto, não tenho idade para isso, minha mãe não vai lembrar se perguntar. Eu acabei não indo para esses colégios. Se eu não me engano, eu fui aprovado para o Pedro II na época, mas não sei por que eu não fui. Só que o meu desempenho nessas provas, em algumas Olimpíadas de Matemática, me possibilitou ganhar bolsas em algumas escolas. Uma delas foi o Elite. E aí eu fui para Elite com bolsa por conta dessas Olimpíadas. E aí, irmão, desde lá eu comecei a estudar muito, porque eu sentia que, pô, eu tô aqui, então eu tenho que dar valor, cara. Então também não era totalmente de graça, então eu via meus pais com uma condição financeira um pouquinho pior do que a gente tem hoje. Então, pô, eu sentia eles ali dando o máximo de si para poder pagar a minha escola, então eu tive que, porra, correr atrás para valorizar isso. E além disso, eu sentia até dever com a própria escola, pô. A escola confiou em mim, né? Ela viu o que eu fiz, viu o que eu construí ali com pouca idade, e aí confiou em mim para me dar uma bolsa ali, coisas que muitos queriam estar no meu lugar, mas eles confiaram em mim. Então eu tinha responsabilidade. Então eu comecei a estudar de fato no sexto ano ali. Eu não sei se eu era o melhor da turma, mas eu era talvez o mais esforçado, sabe? Porque eu tive que correr atrás da base que eu não tinha, numa escola que era melhor, mas ao mesmo tempo, irmão, eu corri o dobro. E fé, tá? Comecei a estudar muito no sexto ano. Quando chegou no oitavo ano, chegou a época dos concursos de novo, né? Tem os concursos das escolas federais no nono ano e tem os concursos das escolas militares. A exemplo do Colégio Naval e da EPICAR. Eu nunca quis ser militar.
Nunca quis ser militar. Mas eu acho que para quem vem da Zona Oeste, que é um pouco mais pobre, assim, a gente vê a carreira militar como uma oportunidade de mudança de classe, assim mesmo, de vida, né? Sobretudo pela estabilidade. Né? Já visto que a coisa que o pobre e o pobre gourmet ali tem em comum, acho que é essa instabilidade, né, irmão? Tu não saber como vai ser daqui a um mês. E aí eu acho que a carreira militar, ela proporciona isso, né? Então, meio que naquela forma, né, meio que eu sofri uma influência externa, não só da minha família, mas geral, assim mesmo, para poder tentar. Meu avô, ele fez EPICAR, ele foi desligado ainda na AFA, ele passou em sexto lugar para EPICAR, e aí, pô, por problemas de saúde, ele teve que sair. E aí, a vida dele teria sido totalmente diferente caso ele continuasse, seguisse carreira. Hoje em dia já seria até brigadeiro. Mas, enfim, então eu sempre tive EPICAR na cabeça. Então, no oitavo ano, eu já comecei a estudar. O que acontece foi que, cara, pô, eu tava no oitavo ano, então o pensamento normal é: eu não vou me dedicar o bastante porque eu tô no oitavo ano, então eu só preciso passar no nono. Na verdade, nem no nono eu tinha idade, que eu sou adiantado. Então eu precisava passar só no primeiro. Ao mesmo tempo, eu não queria seguir a carreira militar, mas eu queria passar. Então, o que é esperado desse tipo de pessoa? Do cara que não tem idade para passar, do cara que ainda não tem escolaridade para passar e do cara que não quer passar de fato. Não quer seguir a carreira, não quer entrar na EPICAR, ele quer passar. O que era esperado desse cara é que ele só fizesse o básico, né? Ou não corresse de forma efetiva, ou não se dedicasse 100%. Mas na minha cabeça, irmão, meus pais estavam ali ajudando a me preparar. Eu tinha um apoio absurdo. Eu tinha confiança das pessoas. Eu tinha confiança até dos meus amigos de turma. Então eu falei, mano, eu vou dar meus 100% nessa porra. Acabou que eu, ainda no oitavo ano, tive um desempenho muito bom na EPICAR e fui aprovado, tá? Não posso dizer que eu fui, não sei se eu posso dizer se eu fui aprovado ou classificado, mas eu fui chamado para os exames finais. Não fui, logicamente, até porque a derrota já era certa, não tinha escolaridade, não tinha idade, não tinha nada. E acabou que eu não fui. Mas esse conhecimento, essa base que eu construí estudando para EPICAR, foi o que me fez passar para medicina. Sim. Não teve nenhum curso preparatório, nenhum canal no YouTube, não. Eu passei em medicina porque eu estudei para EPICAR. Foi isso que me possibilitou ter uma nota muito boa em matemática, foi isso que me deu uma facilidade de fazer a redação, e foi isso que me aprovou. Acabou. Tá? Estou sendo bem sério com vocês. Podia dizer, nossa, eu criei um método de estudo super mirabolante. Não. Eu passei em medicina porque eu estudei para EPICAR. Por que eu passei para EPICAR? E eu considero passar para EPICAR muito mais difícil que passar para medicina. Beleza? Isso não diz que uma coisa é pior que a outra, uma coisa é melhor que a outra, não. Eu tô falando que é fácil que é difícil. EPICAR é mais difícil que passar para medicina. Tenho quase certeza disso. E hoje em dia eu acho que pro pobre em si, vale muito mais a pena fazer EPICAR do que ir pra média. Né? Muito mais, assim, eu acho que é muito mais trabalhoso tu fazer medicina, ainda ter que trabalhar e tal, do que pra ficar aí na idade da pessoa que tá fazendo medicina já está na AFA, assim. Eu acho que é mais vantajoso. Mas eu sempre não estou fazendo medicina por dinheiro, eu tô fazendo por vocação, eu amo aquilo lá. Eu amo aquilo. É a coisa mais incrível da minha vida. Eu amo aquela faculdade. Amo. Até nos períodos mais críticos e difíceis, eu amo estar ali. É meu sonho, sempre foi meu sonho. Eu, no sexto ano, pesquisava sobre o tubarão não ter câncer, cara. E aí eu tava crente que eu ia descobrir a cura do câncer no sexto ano. E o meu professor de biologia ainda dava corda pra mim. Enfim, então eu sempre amei isso. Eu sempre quis ser médico. Então pra mim não fazia sentido. Não era por ser vantajoso que eu iria pra lá, não. Enfim, chegou no nono ano, eu ainda repeti essa aprovação para ficar. Nunca fiz colégio naval, porque era uma prova muito trabalhosa, né? Era difícil e trabalhosa ao mesmo tempo. Não tô dizendo que se eu tivesse feito, eu ia passar. Claro que não. Provavelmente não tivesse passado. Mas nunca fiz porque eram 2 dias de prova pra uma parada que eu não queria. E eu falei, pô, cara, como minha turma do curso era pra EPICAR, eu falei, acho melhor não. Acho melhor deixar pra quem quer. Eu não quero isso aqui, então não acho que faz sentido eu gastar energia com isso, sabe? Então eu não fiz colégio naval, nenhuma vez fiz a prova do colégio naval. Mas fiz as escolas federais. Acabei que passei para todas as escolas federais do Rio de Janeiro, inclusive a estadual, né, que é a FATEC. E aí eu tava me sentindo um jogador com cheio de proposta de time na mão, assim. Era o Setur, Cefet, Colégio Pedro II, FATEC, que é a estadual, né, Fiocruz, que era a Escola Politécnica de Saúde, e a FRJ.
Acho que faltou algum, não. Enfim, foram muitos. Inclusive a EPICAR, que poderia tentar abrir processo para tentar entrar e tal, mas não pensei nisso. O primeiro desses colégios que abriu matrícula foi o FRJ, tá? E aí, para você garantir já, né, a minha ideia, pô, vou lá, garantir a matrícula, se eu ver que seguiu tudo bem nos outros processos, eu vou para outro. Na época, a prioridade era o Colégio Pedro II, por ser regular. Cara, eu fui fazer a matrícula no IFRJ e eu me apaixonei pelos laboratórios. Assim. Eu sou cristão, sou religioso, né? Sou evangélico. E eu senti de fato que era para eu estar ali. Assim, ó, você precisa vir para cá. Arrepiado já. Mas eu senti naquele momento que era para eu estar ali. Minha mãe na época queria que eu fosse pro Pedro II. Meu pai deixava muito livre, assim, mas minha mãe nunca me obrigou a nada, não. Eu só recomendava. Mas eu fui pro FRJ, tá? Seguindo o FRJ, fui fazer técnico em biotecnologia. E aí eu já sabia que eu tinha 4 anos pela frente. Pra me preparar pro meu maior sonho, que era passar por medicina. Beleza, entrei, primeiro ano do ensino médio, veio a pandemia. Meu Deus. Quebrou tudo, mas... E eu comecei a dar aula voluntário num pré-veste social. Olha que loucura, no primeiro ano do ensino médio, estava dando aula de matemática voluntário pro Enem. Mas era porque, pô, eu tinha ido muito bem em provas de matemática, Olimpíadas de matemática, Olimpíadas de física. Eu ganhei moral dentre o pessoal ali e acabei sendo aceito para dar aula de graça, voluntária mesmo. Mas eu sempre gostei disso, eu sempre tive essa causa social um pouco forte na cabeça. Aí veio o primeiro ano do ensino médio, pandemia, segundo ano a gente voltou. Segundo ano eu comecei a me preparar de fato para o Enem. Entrei no curso, ganhei uma bolsa. Não 100%, mas uma bolsa boa. E aí eu tinha um professor na época que tinha dado aula na EPICAR pra mim, e eu mandei mensagem pra ele, cara, tô dando aula onde pro Enem? Onde você tá dando aula pro Enem? Ele falou, tem tal lugar e tem o Império. Aí eu falei, pô, o mais perto da minha casa é qual? Império, então eu vou pra lá. Fui pro Império. Eu moro em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. E aí fui fazer o Império, cara. Fiz segundo ano, terceiro e quarto do ensino médio no Império. Me preparando desde o segundo ano como se a minha vida dependesse daquilo. E como se fosse a Vera sempre. Independente se eu era treineiro, irmão, eu me dedicava os 100%. Eu tinha que acordar às 4h30 da manhã para poder chegar lá em São Cristóvão 7 para poder fazer a escola. E, mano, eu dormia 1, 2, sabe? E aí eu dormia no trem, na ida, né? Dormia em pé. Aí quando tinha espaço no chão, sentava no chão, dormia no chão. Era assim. Mas era meu sonho, irmão. E aí eu era muito obcecado por aquilo mesmo. Doente. Não almoçava, não comia quando era necessário. Não, era louco. E acabei me preparando. Desde o segundo ano eu tive a nota da minha cota pra passar medicina, cara. Desde o segundo ano. Primeiro ano que eu fiz o Enem, eu tinha nota dentro da cota pra passar medicina. Sabe? Claro que minha intenção era passar na ampla, então pra mim não tava suficiente. Mas enfim, e aí eu comecei a trabalhar já. Eu trabalhava num laboratório, na época se chama FDA Allergenic. Era sobre um laboratório que a gente produzia extratos alergênicos. Então, basicamente aqueles extratos que você bota assim para poder fazer aqueles exames de alergia, a gente fazia esses extratos para vender para os médicos, além de vacinas. Então, eu trabalhava muito no setor de microbiologia de produção, para fazer vacinas bacteriológicas e etc. E aí eu trabalhava, estudava para a escola e estudava para o curso ao mesmo tempo, para o Enem ao mesmo tempo. Era essa loucura. Eu trabalhava em Gente de Dentro, estudava em São Cristóvão, morava e fazia curso em Campo Grande. Então era isso, tá? Essa é a minha rotina. E aí eu estudava em todo o tempo livre que eu tinha, cara. Não tinha vida. Meu tempo livre, meu dia livre, eu acho que era sábado à noite ali. Saía para algum lugar. Muito raramente no sábado à noite. E domingo depois do simulado. Eu fazia simulado de manhã e saía no domingo, geralmente para ver o jogo do Flamengo no Maracanã. Era essa a minha rotina. E aí, no terceiro ano do ensino médio, um ano antes, eu tive nota para passar para o Rio. E no quarto ano, eu passei para tudo. Passei para todas as federais, tinha nota para passar para todas as universidades de medicina do Enem. E
tinha nota para passar pela FUVEST, eu fui fazer a FUVEST. E eu passei em 4º lugar para psicologia no último. Não é 4º lugar, né? Tinham 4 vagas, eu passei nessas 4. E eles não divulgam classificação, então não sei. Eu falo que eu passei em 4º lugar porque, pô, é o máximo que eu passei. Não posso dizer que eu passei primeiro, mas, pô, eu passei em 4º. Eu não posso ter certeza disso, mas o 4º, eu fui com certeza ou 4º ou melhor que isso. Então eu falo que foi 4º. E passei pra isso, cara. Essa foi minha trajetória. Sou o primeiro da minha família na universidade pública. Sou o primeiro da minha família médico, acho que não preciso me dizer. Eu cheguei na medicina UFRJ e encontrei um ambiente completamente diferente do que eu conhecia. Eu saí da minha bolha e entrei num mundo completamente diferente, sabe? E aí eu vi que não tinha quase ninguém no meu mundo ali. E foi o que me motivou a criar o meu próprio projeto social, o pré-vestibular social ATCG. Eu posso falar um pouco mais dele em outro vídeo. Mas basicamente eu dou aula de graça e procuro professores que deram aula pra mim, até professores que não deram, mas são bons, para dar aula para as crianças que são de escola pública, estão no ensino médio e querem fazer o Enem, e aqui são da área da Zona Oeste, onde eu moro, para tentar levar mais gente daqui para lá. Porque eu acredito que a falta de representatividade é uma das coisas que mais afeta ou mais dificulta a entrada desses jovens na universidade. É tipo um ciclo que se retroalimenta. Então, ó, a gente tem pouca gente na faculdade, por isso a gente tem poucas pessoas motivadas a entrar na faculdade. Porque eles não veem exemplo de pessoas na faculdade. Então, eles se sentem incapazes de conseguir, sacou? Então, a minha ideia foi essa. Eu acho que existem vários pré-vestibulares sociais, só que o meu tem representatividade, sabe? Tem gente que é de Campo Grande e tá gravando vídeo pra eles. Ou entra em chamada com eles, dando dica, falando como foi a trajetória, falando como é na faculdade. Eles se sentem representados. E eles são muito mais motivados que a maioria dos outros cursos que eu vejo, sabe? Até cursos particulares. Porque eles sentem que eles estão numa parada que é maior que eles estão numa revolução. E é uma revolução. O que eu fiz foi uma revolução. Eu sempre fui mais dedicado em todos os lugares que eu passei na minha vida, sabe? Mesmo às vezes errando, mesmo às vezes não tendo sucesso, mas eu me esforcei mais do que todo mundo que eu conheço. Ninguém se ferrou mais que eu pra estar na medicina FRJ. Essa é a minha vida, essa é a minha trajetória. Espero falar sobre altos temas aqui com vocês, altos micro pedaços da minha vida. E espero que vocês acompanhem, né? Eu não vou divulgar isso aqui pra ninguém, não vou compartilhar com a família isso aqui, eu tenho vergonha. Mas, quem sabe isso bomba aí, aleatoriamente. Então, é isso aí. Valeu, rapaziada. Espero que Deus e a força estejam com vocês. Próximas vezes tem mais. Claro que vocês vão ver várias videoaulas soltas aí, mas pro pessoal da TCG assistir. Se vocês não quiserem assistir, não assistam. Tá? Não é o foco. É mais para deixar esse material aí pra eles. Tá bom? Tamo junto. Deus abençoe.